Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula de ciências, nós teremos o tema transformação reversível e irreversível pelo aquecimento. Então, já pega o seu caderno de ciências e coloca a data com esse título, ok? Bem, feito isso, você pode estar se perguntando, mas professora, o que é que são transformações reversíveis e irreversíveis? Então, vamos começar do início. Nós temos muitas substâncias na natureza. E essas substâncias, muitas vezes, passam por transformações através do aquecimento. Seja o aquecimento natural ou seja o aquecimento provocado por uma ação do ser humano. Então, por exemplo, uma substância simples aí, o arroz com feijão. Todo mundo almoça arroz com feijão na sua casa. Eu tenho certeza que vocês não comem esse arroz e feijão cru, da maneira que ele sai da natureza. Então, essa substância ela é transformada pelo aquecimento. Então, a mãe vai lá, prepara o almoço e através do aquecimento, essas substâncias elas são transformadas. E então é possível que você se alimente. Um outro exemplo de uma substância que pode ser transformada através do calor, ainda falando em termos de comida. Um ovo. Quando a galinha bota o ovo dentro, ele tem uma substância líquida. E quando nós colocamos esse ovo para cozinhar, ou mesmo quando nós colocamos ele na frigideira para fazer o ovo mexido, um ovo frito, ele se transforma completamente. Então, após esse aquecimento, essa substância ela é outra, ela muda, Então, é por isso que nós falamos, é uma transformação. Transformação significa mudança. Então, a mudança de algumas substâncias através do calor. Agora, nós temos a seguinte situação. Algumas mudanças, algumas transformações de substâncias, elas acontecem de forma reversível e outras acontecem de forma irreversível. Eu vou explicar o que significam essas duas palavras, mas você pode procurar no dicionário, pode procurar no Google, Aí para você entender um pouco melhor sobre isso. Primeiro eu vou começar um exemplo aqui com uma mudança reversível. Reversível significa que pode retornar ao que era antes. A gente pode ter a substância igual ela era anteriormente. Vou dar um exemplo que todo mundo já viu. Quando a mãe coloca lá uma panela no fogo, com água, somente com água. E aí nós temos nessa panela aquecendo essa água e aí ela ferve, ela evapora e depois na tampa da panela a gente tem a água, ela se junta, todo aquele vapor se junta na tampa e se forma novamente, se transforma novamente em água, em gotas de água, A água líquida. Então a gente tem aí um exemplo muito legal de transformação reversível. Acompanhe no vídeo, você vai ver como isso é possível. Aqui nós temos um exemplo claro da transformação da água no estado líquido, passando para o estado gasoso, após a fervura. E nós vamos observar que ela vai voltar ao estado líquido após a fervura da água. Com a água sendo fervida, nós percebemos a evaporação através da fumaça. E aqui na tampa, nós já percebemos as gotas de água que já retornaram aqui. Você pode ver uma quantidade já de água que se condensou após a evaporação. E aí ela volta ao estado líquido novamente. Esse é um processo reversivo da água. Viu só? Então, isso é interessante porque você pode perceber que a substância líquida, a água na forma líquida, ela voltou a ser assim como no início, quando a água ainda estava no início do seu processo de transformação. Então, o que é reversível? É tudo que pode voltar da mesma maneira que era antes. Agora, como é que a gente pode pensar numa substância que passa por um processo de transformação pelo aquecimento e é irreversível? É um processo que não vai voltar ao mesmo do início, do que era antes. Eu tenho um outro exemplo para vocês.
que eu já falei aqui, a questão do ovo. Claro, né? Se nós temos ali um ovo, vamos cozinhar um ovo. Quando você abre o ovo, ele vai ter ali a clara, a gema, mas de uma forma completamente diferente, porque a ação do fogo, do aquecimento, fez com que essa substância se transformasse. E você não tem nenhuma maneira de transformar aquele ovo cozido, todas aquelas substâncias do ovo, no que ele era antes. Então, esse é um exemplo que não tem como voltar atrás. Ele é irreversível. Um outro exemplo, por exemplo, olha, vamos lá, pensar aí. Você conhece o vidro que coloca nas janelas, nas portas das nossas casas? Você sabia que ele é feito de areia? Areia aquecida a muitos graus Celsius, e aí esse aquecimento intenso faz com que a areia se transforme num líquido, ele fica bem líquido, e aí depois o esfriamento transforma esse líquido num vidro. É um processo muito interessante, recomendo que vocês procurem também na internet alguma matéria sobre isso, algum vídeo para vocês entenderem, para vocês visualizarem como isso é legal. O papel, depois de queimado, não volta a ser o que era antes. Então, olha quantos exemplos legais nós temos de processos de transformação que é irreversível, não volta mais ao que era antes. Aqui eu dei vários exemplos de transformação reversível, que pode voltar ao que era antes, e transformação irreversível, que não pode voltar ao que era antes. Agora é com você. Na sua casa, converse com os seus familiares, quem mora com você, para que você dê 2 exemplos de transformação irreversível, que não pode voltar a ser o que era antes. Escreva no seu caderno de ciências. Depois que você terminar a lição, tire uma foto para que a sua professora possa ver quais são os 2 exemplos que você deu na aula de hoje. Ok? Até mais, pessoal!